Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. É isso aí, Céu. Você vê que eu fiquei quietinho aqui e eles se imbricaram, eu fiquei só esperando. Mas, é, mas boa noite, Serrão, boa noite, Navarro, Bracarense. É um prazer estar aqui com vocês. Silvio, faz tempo que eu não te vejo, saudades, bom te rever. E cumprimento também a toda a audiência. Vamos que vamos. Boca fechada não sofre censura, esse é o grande lema. Então vamos começar falando dele. O ministro Alexandre de Moraes revogou todas as medidas cautelares impostas ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, após o encontro no Supremo Tribunal Federal. A decisão ocorreu poucas horas depois de Valdemar apresentar uma petição pedindo o fim da proibição de contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Coisa tá feia. Moraes reconheceu que a PGR não denunciou Valdemar no inquérito da suposta tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder, apesar do indiciamento pela Polícia Federal. Além de poder voltar a ter contato com Bolsonaro e outros investigados, o presidente do Partido Liberal recupera seu passaporte e, melhor ainda, seus bens que estavam apreendidos. Desde fevereiro de 2024, Valdemar e Bolsonaro estavam proibidos de se comunicar após a Operação Tempus Veritatis. E agora, meus amigos, o Tempo Veritatis mudou, Silvio Navarro? Temos outros tempos? A pergunta que fica é: essa foi uma medida tomada antes do processo eleitoral, antes da campanha de 2024 para as eleições municipais, e que separou o presidente do PL, que tem a maior bancada desde a última eleição majoritária, eleição de 2022, na Câmara dos Deputados, um partido que inclusive saiu grande da eleição municipal, do principal cabo eleitoral, e isso está mais do que comprovado, nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro. Então você separa o líder da oposição no país, aquele que fez campanha na rua, ao contrário do seu principal adversário, o presidente de turno, Lula da Silva, e da esquerda, do presidente do partido, que conhece os caminhos da legenda, que saberia indicar quem é o vereador a apoiar, qual é a cidade que tem uma chance de um prefeito vencer a eleição, até porque o país não tem um grande número de cidades com mais de 200 mil eleitores, onde você tem segundo turno. Me parece que foi uma medida que deu errado, se o intuito dela era esse pano de fundo eleitoral. Não deu certo. O PT saiu com 252 prefeituras, minguado, a esquerda saiu desidratada. Aliás, o PT não é mais nem a principal força de esquerda do ponto de vista de capilaridade municipal, é o PSB de bola. Mas vamos dizer que não é esse o ponto, que havia algo relacionado ao 8 de janeiro, que agora deve ser julgado por turma ou plenário, não sabemos, no Supremo, ou algum dos outros 20 inquéritos, são 21, só no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nesse que nós conhecemos, o relatório da Polícia Federal, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, não tem nada contra o Valdemar. Então, eu não entendi a medida, não. Será que era eleitoreira? André Marcília, o poder de Valdemar da Costa Neto, o prestígio dele, as duas coisas falaram mais alto? Pois essa medida é uma medida que a gente não entende do ponto de vista jurídico, eu acho que a gente nem consegue entender,
Porque o Moraes, como a gente não entende porque ele defere uma medida, não tem nenhuma razoabilidade jurídica, também fica difícil entender por que ele depois revoga. Então aquilo que não faz sentido quando você defere, também não vai fazer sentido quando você revoga. É sempre um nada jurídico, um vazio conceitual jurídico que permeia, que passeia, atravessa as decisões do ministro Moraes. A gente só pode fazer talvez um comentário do ponto de vista jurídico, que é uma medida que claramente era agressiva. Se o próprio Valdemar depois, agora, não vai seguir como um denunciado, bom, essas medidas lá, então, atrás deferidas, foram precipitadas completamente, pela sua agressividade, inclusive. Isso é o tom do que faz o Moraes, isso é o tom da politização de tudo que envolve esse inquérito do golpe e mostra como nós estamos realmente apenas com uma possibilidade de especulação política, porque juridicamente não faz o menor sentido. Agora, sem dúvida alguma, do ponto de vista político, influencia o poder, com certeza alguma, também nós estamos diante de uma medida, como bem disse o Silvio, por parte do Moraes, que não deve ter surtido o efeito que ele gostaria, ou que surtiu no período que ele gostaria, e agora, enfim, ela pode ser deferida. Não tenha dúvida de que, politicamente, se ele acreditasse que era ainda uma vantagem para o STF e para o ministro Moraes, essa medida seguiria, porque tudo vale quase nada juridicamente nesse país. Darcio Bracarense, o que muda agora? O presidente do PL pode falar oficialmente, livremente, com o presidente de honra do PL. O que muda com isso? Em princípio, muda a possibilidade do presidente poder hoje articular com a maior liderança política do país. Mas eu acho que o Silvio Navarro e o Marcílio trouxeram elementos importantes que precisam ser considerados. Primeiro é o prejuízo que o partido teve com esse distanciamento da maior liderança política do país com o presidente do seu partido. E o segundo é a ausência completa de contrapeso. Isso é a prova de que o Brasil não tem Senado, porque, vejam, o presidente do partido foi preso. É preciso lembrar disso. Ele ficou preso por conta da ação que foi orientada, ordenada e coordenada por Alexandre de Moraes. E dentro desse escrutínio alexandrino, acabaram não encontrando nada e ele não foi nem denunciado. Uma truculência absurda. E aí, nesse caso, como é que fica? Houve abuso de poder? O que aconteceu? Quem que pode fazer esse contrapeso? Deveria ser o Senado. E o Senado não vai falar nada. Não, simplesmente prenderam. Apreenderam lá um pó de ouro, lá alguma coisa, um 38 canela seca que tinha registro, e acabou. E eu deixo mais uma pergunta, Qual líder partidário passaria por esse crivo alexandrino, por essa pesca probatória? Porque de dirigentes do PT, se você contar aí, dá mais de 30, são dezenas presos. Eu fico perguntando, E o Valdemar passou por isso. Ele passou por esse escrutínio alexandrino. E agora, a gente tem essa situação que, como o Marcílio falou, é inexplicável, porque jurídica ela não é. E não, se é política, a gente não conhece as intenções de quem ordenou. Vamos lá, agora o assunto é anistia e tem tudo a ver com Valdemar e Bolsonaro. Hoje de manhã cedo, pegando uma carona no carro do vice-prefeito de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que semana que vem, certamente depois da manifestação de domingo em Copacabana, o Congresso Nacional vai começar a apreciar a questão da anistia. E uma pesquisa do ranking dos políticos revela que o apoio à anistia para os alvos do 8 de janeiro já supera a rejeição no Congresso Nacional. O levantamento mostra que 50% dos deputados defendem a proposta contra 41,8% contrários, enquanto no Senado, 46,2% são favoráveis e 38,4% rejeitam a medida. Essa pesquisa ouviu 110 deputados de 18 partidos e 26 senadores de 11 siglas nos dias 11 e 12 de fevereiro. A proposta precisa de maioria simples dos parlamentares presentes nas sessões para ser aprovada. O projeto segue aguardando a análise da comissão especial na Câmara antes de avançar na tramitação. André Marcília, essa anistia sai ou não sai?
deveria sair, né? Sai ou não sai é uma coisa que no país é muito difícil da gente dizer, né? Tudo depende do dia seguinte. Hoje é uma coisa, amanhã é outra e ontem é o avesso do avesso do avesso. O que a gente precisa entender, eu acho que os parlamentares e, sobretudo, o STF, mesmo as pessoas que andam por aí dizendo hashtag anistia, sem anistia, aliás, essas pessoas todas precisam entender que nós não estamos lidando com uma questão meramente ideológica. Essa é a compreensão sensível que se precisa ter da política em relação a essa questão da anistia. A anistia, veja, vamos pegar o caso que é enigmático, que é o da Débora, que está há 2 anos presa porque pichou uma estátua, sendo que o crime de pichar estátua não chega a 1 ano. Então a pessoa está presa há 2 sem julgamento por um crime que no máximo dá 1. Claro, aí vem toda a parafernália de golpe de Estado, abolição e não sei mais que, crimes que são iguais e que dão na mesma coisa. Enfim, 20 anos, 17 anos, essas pessoas todas são condenadas na baciada. Ontem mais 63, já foram mais de 500 pessoas, outros tantos têm ainda, centenas de pessoas para serem condenadas. Quer dizer, a gente vai para onde? 17 anos para uma pessoa que picha uma estátua, ou 17 anos para uma senhora que estava ali na Praça dos Três Poderes, e enquanto isso a gente tem assassinos sendo condenados a penas muito menores que essas. Como é que o direito segue adiante? Como é que o país pode seguir adiante se uma Suprema Corte, que é a última instância, condena pessoas que quebram uma mesa há mais tempo do que alguém que mata o outro? Não tem como você seguir com um direito assim, não tem como você seguir com o país, não tem como você confiar numa Suprema Corte futura dessa forma, não tem como fazer política, não tem como fazer mais nada no país se nós não colocarmos um pouco a poeira, baixar a poeira e colocarmos a casa em ordem. A casa está em desordem. É isso que as pessoas precisam entender. A anistia não é uma questão de quem vai ganhar, a direita ou a esquerda, ou se nas eleições quem vai ter vantagem, ou se é o Bolsonaro que vai se favorecer ou não. A questão da anistia é anterior ou superior a isso. É uma questão de saúde jurídica do país. Silvio Navarro, a questão da anistia é uma decisão política e não essencialmente jurídica. Você acredita que o governo pode conseguir barrar essa anistia junto com o Supremo Tribunal Federal e todo um movimento de esquerda? Ou a oposição a Lula dessa vez tem chance de vitória concreta graças à mobilização de Bolsonaro em favor da anistia ao pessoal do 8 de janeiro? Vamos lá, vou tentar resumir tudo aqui, Serrão. Bom, do ponto de vista político, respondendo, o governo não tem capacidade de barrar nada no Congresso Nacional, nem de aprovar nada. Tem condições, sim, de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque governam em consórcio de poder. Bom, a anistia pode ser discutida neste momento, e eu sou amplamente a favor da anistia para o 8 de janeiro de 2023, em 3 gavetas. A primeira é a gaveta jurídica, e estamos aqui com o professor André Marsiglia, que entende melhor do que ninguém, mas eu só chamaria a atenção sempre ao duplo grau de jurisdição obrigatório e... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Às vésperas de ato em Copacabana, apoio à anistia já supera a rejeição na Câmara e no Senado. A pesquisa do ranking dos políticos mostra uma margem apertada, mais favorável ao núcleo de centro-direita, que tem defendido o perdão aos alvos do 8 de janeiro. O Congresso está atento às manifestações deste domingo, 16 de março, que ocorrerá em Copacabana no início de janeiro, no Rio de Janeiro. Uma pesquisa do Instituto Ranking dos Políticos, obtida pelo jornal Estadão, mostra que a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro já conta com leve maioria de apoio no Congresso Nacional. Na Câmara, 50% dos deputados ouvidos defendem a proposta, enquanto 41,8% são contrários. No Senado, os favoráveis somam 46% contra 38% que rejeitam a medida. Além disso, parte dos parlamentares preferiu não se posicionar.
O levantamento entrevistou 110 deputados de 18 partidos e 26 senadores de 11 siglas nos dias 11 e 12 de fevereiro, respeitando a proporcionalidade partidária. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Se cravar maioria no Congresso, a proposta pode avançar se levada à votação. Para ser aprovada, precisa do aval da chamada maioria simples dos parlamentares presentes nas sessões da Câmara e do Senado. Caso passe pelas duas casas, dependerá da sanção do presidente Lula, que pode vetá-la. Ainda assim, o Congresso tem a prerrogativa de derrubar o veto presidencial. O projeto segue engavetado na Câmara, aguardando análise de uma comissão especial antes de avançar na tramitação. Além da anistia, o texto abre espaço para pontos sobre sua possível repercussão jurídica, inclusive no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.